Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Sommelier, o podcast da BSRS para explorarmos temas que estão na vanguarda dos vinhos. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e atual no universo da vitivinicultura brasileira e mundial, as castas resistentes para vinhos finos, mais especificamente sobre pives, plantas de interesse para a vitivinicultura. Essas castas têm o potencial de trazer uma nova perspectiva para a produção de vinho do Brasil, especialmente para enfrentar desafios climáticos e aumentar a sustentabilidade das vinícolas. Nesse episódio, temos a honra de receber o Dr. Vinícius Cagliari, um dos principais especialistas em viticultura no Brasil, que tem se dedicado ao estudo e desenvolvimento dessas castas resistentes. Ele irá compartilhar conosco o seu conhecimento sobre as pives e como elas podem transformar a indústria do vinho brasileiro. Olá, Vinícius. Para começarmos, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar do Papo de Sommelier. E já vou começar com uma pergunta. Pode nos explicar o que são as pives e qual a sua importância no cenário vitivinícola no Brasil? Tudo bem, Júlio? Tudo bem aí o pessoal que está assistindo ao podcast aí? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com a ABS Rio Grande do Sul, principalmente com o Júlio aí, já amigo de algumas degustações aí, né, Júlio? Isso mesmo. Sempre é um prazer estar junto. Mas o que são as PIV, né? Mais ou menos esse questionamento. PIV, na realidade, PIWI é um termo, uma abreviatura de um termo em alemão, que quer dizer variedades resistentes a doenças fúngicas, né? Então, no nosso caso, principalmente míldio e oídio, né? São as duas variedades aí, são as duas pragas, digamos assim, as duas doenças que elas apresentam maior resistência. Apesar de que nesse universo de variedades que a gente tem estudado, a gente já tem aí mais de 50, a gente tem algumas que, além dessa resistência, né, o míldio e o oídio, que são as duas doenças mais difundidas, digamos assim, no mundo vitícola, tem algumas que apresentam certa resistência a alguma doença. Algumas doenças, como também glomerela, como antracnose, enfim. Então, dentro desse universo, a gente tem algumas outras tendências aí que vão além do míldio e do oídio. Uhum. E esse é um desenvolvimento que tu tem trabalhado aqui no Brasil também, né? Para além do oídio e do míldio. Com certeza. Então, né, Júlio, esse projeto nosso aí, que a gente está executando já há alguns anos aí, já vamos para a 8ª safra, ele é uma parceria entre a EPAGRE, né, as estações experimentais aqui de Videira, São Joaquim, Uruçanga e o CIRAM, que é a nossa parte da EPAGRE aí para recursos ambientais, a UFSC, né, com o pessoal do Campus Curitibanos e o CCA lá em Florianópolis, e a gente tem os parceiros internacionais, que, digamos assim, são os mais evoluídos, né, na pesquisa de melhoramento genético da videira, que é principalmente então, o Instituto Julius Kuhn, na Alemanha, né, a Fundação Helmut Mark, na Itália, e a Universidade de Pest, na Hungria. Então, digamos assim, os alemães, devido a algumas condições climáticas de algumas regiões da Alemanha, muito próximas às nossas, né, eles sempre insistiram muito em novas variedades. Então, eles sempre tiveram uma pesquisa de ponta nisso aí. Tanto o JKI, que é o Instituto Federal Alemão, quanto o WBI, que é um instituto estadual da província lá. Enfim, se a gente fala em França, falar mesmo Itália, Espanha, as variedades existentes já estavam tudo muito bem, obrigado, né? Cabernet Franc, Petit Verdot, Nebbiolo, Sangiovese, Chardonnay, enfim. Porém, a gente tem que ver que a gente vive hoje um cenário de mudanças climáticas, né? Não vale nem a pena entrar na seara de se é provocada pelo homem ou se não é provocado pelo homem, né? Vamos discutir, só que na realidade, a gente tem que concordar que a gente está vivendo uma mudança climática. E nesse ponto de vista, aumentou-se o número de tratamentos, né? O pessoal, tratamentos fitossanitários para as videiras. E a Comunidade Econômica Europeia, nesse contexto, nesses estudos, ela contextualizou que o quê? O maior utilizador de agrotóxicos na Europa, a cultura que mais utiliza agrotóxicos, era a videira, né? E, obviamente, isso muito decorrente da grande área plantada, né, Júlio? Né? E também dessas mudanças decorrentes aí, dessa mudança climática aí. E, nisso aí, resolveu o quê?
teria que se reduzir o número de tratamentos em 50%. Né? E acabou ficando para algumas regiões e em algumas safras, de certa forma, produzindo uvas de péssima qualidade, que justamente não conseguia tratar o suficiente. E nisso entraram as PIV, né, ao encontro, digamos, aí dessa conjuntura, e hoje a gente tem, né, por exemplo, a Alemanha sempre testando, então saíram na ponta com vários genes de resistência, vários genes piramidados. E os demais institutos começaram também nessa linha, focando aí numa vitivinicultura aí 2030, 40, 50, né, que é o que a gente está vindo pela frente aí. E junto com isso, né, a mesma França, a realidade que o velho mundo do vinho vive hoje é o que a gente viveu sempre aqui no Brasil, né, quem trabalha com viticultura. Safras, eventualmente uma safra muito boa. O resto, safras medianas para ruins, né? Muita chuva, enfim, de tudo um pouco, né? E hoje eles estão vivendo isso. Eles têm ainda, obviamente, grandes safras, né? Mas estão tendo muitas safras ruins. Então, nisso entrou, por exemplo, a Voltes em Champagne, né? A Floreal também está entrando em denominação de origem, algumas variedades do Inga, né? Desenvolvidas lá. E também a mesma coisa Itália, Alemanha, Áustria. O pessoal está com muitas variedades aí, PIV, né? Entrando nas indicações geográficas, nas denominações de origem. Isso compondo, né, cortes, principalmente, que é o caso de Champagne, né? Mas em breve teremos, com certeza, aí elas até varietais, né, que já são bastante interessantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o potencial agronômico, né, que é realmente onde está o grande pulo do gato, assim, né, e onde as PIVs ajudam a lidar com os maiores problemas. Depois a gente volta um pouco a isso, mas eu queria pular um pouco assim da Europa aqui para o Brasil e entender como que essas variedades que foram desenvolvidas na Europa, já estão sendo testadas mais amplamente, como elas têm se adaptado ao Brasil? Elas conseguem se adaptar ao clima brasileiro, aos solos brasileiros? E quais são os principais benefícios de resistências aqui no Brasil, né? Nos nossos diferentes terroirs? Falar terroir brasileiro, claro, é muito pouco falando no singular, né? Nós temos muita diversidade, mas de maneira geral, como que tu tem observado essa adaptação aos nossos terroirs? Então, Júlio, falar mais do nosso projeto, né? Essa equipe que eu comentei antes contigo ali, que são diversas pessoas, né? Nós testamos aqui em Santa Catarina em 5 locais diferentes. Então, justamente, como tu falou, os terroirs são muito heterogêneos, né? E mesmo num estado tão pequeno como Santa Catarina, né, a gente tem regiões muito distintas, né? Então, a gente testou essas variedades nos vinhedos do Viládio Grando, que fica ali em Água Doce, né? A gente testou aqui na Estação Experimental de Videira. Então, Viládio Grando em torno de 1.200 metros de altitude, Videira próximo a 800, no campus da UFSC em Curitibanos também 800 e pouco, 900 metros. Nos vinhedos do Suzim, em São Joaquim, que daí também de altitude, no estilo do Viládio Grando, mas completamente distinto, um nos Campos de Palmas ali e outro no Planalto Catarinense, na Serra Catarinense, e também em Uruçanga, que é o nível do mar, né? Então, 5 climas completamente distintos e todos produzidos da mesma forma, em espaldeira, adaptação muito boa de algumas variedades que foram as que nós recomendamos, como Calardes Blanc e Felícia, né, que são as duas que a gente já recomenda, e em breve vamos recomendar outras. Vai entrar Bronner Helios, Sauvignon Gris e a Calardes Royal, né, que é uma tinta. Então, a Sauvignon Gris é uma variedade rosada e a Calardes Royal tinta, bem tintória. Elas produzem vinhos muito distintos, sabe, Júlio? Dependendo da região, porque a minha tarefa aqui, minha execução principal no projeto são as microvinificações, né? Então, a gente tenta fazer o mais estandartizado possível. Então, as variedades, as uvas são colhidas no ponto que a gente considera ideal para colheita. Isso com acompanhamento de fenologia, BRICS, acidez total, polifenóis totais, enfim.
E a gente vinifica elas estandartizadas e depois a gente faz as degustações com a equipe de pesquisa. E, por exemplo, nesse ano até encaminhei o convite para ti, né, Júlio? A gente está fazendo degustações itinerantes com o público. Tá? Público direcionado, obviamente, né? Técnicos, parte de sommelieria, a parte de enólogos, a parte de viticultores, né? Apresentando esses vinhos aí. Fizemos semana passada São Joaquim, foi na quinta-feira. A gente contou lá com... Tinha umas 50 pessoas, né? Do setor, obviamente. A gente fez na semana anterior aqui em Videira, anteriormente em Rancho Queimado, que é uma outra região que está desenvolvendo agora, ali, subindo para a Serra Catarinense. Então, um lugar bem bacana pela proximidade com o litoral, né? E com a proximidade com a serra, digamos assim, ele está na boca da serra ali. E para produzir lá tem que ser pive, né? Tem que ser variedade resistente, porque bastante umidade, naquele paredão ali concentra muita umidade, né? Já tem algumas vinícolas lá surgindo, já tem a Goya, por exemplo, que já surgiu, já está lá com receptivo, tudo bem bacana. Tem o pessoal do... Enfim, tem algumas vinícolas já que estão com projetos bem interessantes. E vamos fazer uma em Uruçanga agora. Acredito que mês que vem, com certeza mais final do mês que vem. E a gente coloca nessas degustações uma ficha bem simples, né? Mas para avaliar tanto o potencial de consumo quanto de compra, né? A gente gosta muito de comentar aqui com os cursos que a gente dá de vinificação e mesmo nas palestras para os empreendedores. Às vezes produzir uva é relativamente fácil, mas não é, né? Uma vocação, né? Uma vocação e uma devoção, digamos assim, para a gente poder produzir uva. E com certeza com as variedades resistentes é muito mais fácil, né, Júlio? Porque tu vai ter um tratamento, digamos assim, 60% menor do que tratar uma vinífera. Né? Então, em anos bons, né, como a gente teve essa safra aí agora, 24, 25, foi uma baita safra. Né? A gente está vendo por aí, tivemos, acho que toda a região sul, né? Quando a gente fala que aqui foi uma baita safra, lá para cima geralmente não é uma safra muito boa, né? A gente tem safra nos dois lugares, o que é bom. Foi uma boa safra, todo mundo produziu bem. Mas safras anteriores, a gente teve safras mais pegadas, né? Muita umidade, muita chuva, e daí elas produzem super bem, né? Estamos falando aí de Calardes Blanc, por exemplo, 14 toneladas por hectare numa espaldeira. Uma produção gigante, né? Boa produção e sempre uma produção, bem dizer, garantida, né? Fazendo os tratamentos necessários. A gente não preconiza nunca não tratar. Isso é algo que a gente coloca sempre, inclusive nessas degustações. Quando a gente fala variedades viníferas resistentes, já vamos produzir orgânico, vamos produzir agroecológico. E nesse primeiro momento a gente não tá recomendando produção orgânica nem agroecológica. Essas variedades elas têm genes de resistência, né? E tal qual uma doença, o pessoal fala para não consumir antibiótico. Vamos fazer uma analogia conosco, né? Somente consumir antibiótico quando necessário, estritamente necessário, sabendo a cepa. E porque senão geram-se bactérias super resistentes, que a gente cada vez mais vê aí, né? Mais comum por aí para nós seres humanos. E para a videira não é diferente. Então, se caso tu não for tratar e vai deixar o milho, por exemplo, crescer, ela vai controlar, mas vai chegar um dado momento que o milho muta e daí quebra o gene de resistência. Ele se adapta. E daí já não adianta mais. Né? Então, a gente já sabe que tem alguns genes de resistência mais antigos que já foram, inclusive, quebrados, né? Já existem mildios e oídios, digamos assim, cepas tolerantes a alguns genes de resistência. É interessante isso. E as variedades são resistentes, mas não são mágicas, né? É isso aí. É bem isso aí. E é muito legal essas degustações. Desculpa. Não. Segue o raciocínio. Não, só ia dizer que, infelizmente, me mandou o convite, infelizmente não pude participar. Espero poder participar de alguma degustação logo. Já degustei alguns vinhos, justamente, que tu compartilhou algumas vezes, né? Claro. Fiquei muito feliz de degustar e são realmente variedades e como ideia que me empolgam.
Até eu degustei a primeira vez sem nem saber. A primeira vez eu degustei um vinho holandês, Olha só. de Johanniter, produzido lá na Holanda. Aí provei e disse, uma variedade daqui, tá? Nunca tinha ouvido falar. Aí provei muitos anos depois que eu fiquei Descobriu. sabendo então, que era uma pive e tal. É muito legal. E é só que nem todo consumidor tem essa curiosidade, né? Então, eu acho interessante que fazer essas degustações, claro, no primeiro momento, para quem está mais no setor, porque, obviamente, que a gente fala em vinho fino no Brasil e faz diferenciação entre o que é vinho fino de vitivinífero, o que não é vinho fino, né? De mesa de variedades híbridas ou de outras espécies, e acaba que tem um preconceito em geral sobre isso, né? Sim. E o que tu pensa que assim, são os maiores desafios para convencer o mercado, para mostrar para o mercado as qualidades ou como introduzir no mercado vinhos dessas variedades? Certo. Primeiro lugar, né, Júlio, elas são viníferas, né? Uhum, Elas, na Europa, elas são consideradas viníferas resistentes. E aqui no Brasil, elas também entraram como viníferas. Então, uhum, uvas viníferas fazem vinho fino, né? uhum. Ponto. Tu até pode fazer vinho de mesa com uva vinífera, mas ninguém faz, né? Tu não Sim. pode fazer o contrário. Então, o que que eu vejo, cara? Quando a gente fechou parceria, primeiro projeto, né? O início do projeto com a Alemanha e com a Itália, isso aí vamos dizer lá por 2017, né, 16, na Europa mesmo estava começando, então o pessoal tinha um apelo muito de vinho varietal. Vinho de Solares, como tu falou agora do holandês Johanniter, né? Uhum, Solares, Bronner, Regant, Helios, então algumas variedades que o pessoal ia muito por varietal. Nós estivemos lá novamente agora para um outro projeto e mudou bastante esse cenário. O pessoal está usando muito em cortes, né? Então, Sauvignon Gris com Chardonnay, ou vi bastante Felícia com Pinot. Então, os caras fazem uns cortes inusitados uhum, e vinhos muito bons e o público já aceita normal, né? uhum, Porque o pessoal, talvez lá uma resistência menor do que aqui, justamente uhum. porque lá eles não têm o vinho de mesa, Sim. ok? Porém, cara, o que eu vejo assim, Júlio, o mercado vai selecionar, porque na taça ela se comporta muito bem. Então, Uhum, no momento que o pessoal tiver curiosidade e se abrir um pouco para isso, eles vão degustar e vão gostar, né? Vão com certeza apreciar. E o que eu vejo também tem muitos, digamos assim, que são muito fixos, né? Digamos assim, somente aquelas variedades e tal. Mas eu vejo que tem uma boa parte de mercado que é ávido por novidades. O uhum. pessoal está buscando variedades novas. A gente vê cada vez mais as vinícolas lançando vinhos de variedades diferentes. Por exemplo, esses dias lançaram a Palavra, estão Uhum, lançando outros vinhos para tudo que é lado aí, sim, com variedades distintas, que o pessoal, eu pelo menos, né, não sei se é porque sou pesquisador da área, mas tudo que eu vejo de novidade, eu tento, pelo menos, degustar para ver o que eu acho a respeito. Né? com Eu vejo, certeza. principalmente, olha só, os vinhos laranja, né, que até pouco tempo atrás ninguém gostava de vinho laranja. Eu mesmo talvez ainda não esteja maduro o suficiente para gostar de alguns vinhos laranjas, Sim. né? Mas já tive alguns belos exemplares que eu digo, olha, esse aqui é um laranja que eu gostaria muito de tomar sempre, apesar de Uhum, que alguns eu acho oxidado demais, enfim. Mas são critérios, né? claro. Critérios que é muito pessoal de cada um. É a mesma coisa que tu tomar um bom moscatel e tomar um moscatel ruim. Um Claro. bom moscatel é um baita no produto. Uhum, Como também um bom vinho de Niágara branca é um baita no produto. E vai uhum, ter o seu público. claro. Enfim, E quem trabalha com vinho, mas não só quem trabalha com vinho, quem gosta de vinho e está em um nível mais avançado, tem, às vezes, e falo bastante por mim e por gente como nós, né?
que às vezes o prazer até é maior do que beber um vinho que a gente já sabe que gosta, de provar algo novo, né? Mas com E, certeza. e essas variedades certamente podem entrar por aí. Mas antes de seguir o nosso papo, tem um recado que é justamente para quem tem essa curiosidade de aprender mais e seguir adiante, que é um convite especial. Para quem tem interesse em se aprofundar ainda mais no mundo do vinho, se tornar um especialista, não pode perder o curso de sommelier profissional da BSRS. Nesse curso, você terá a oportunidade de aprender com profissionais renomados, adquirir uma formação sólida em técnicas de degustação, harmonização de vinhos e aprofundar seus conhecimentos sobre terroir, vinhos nacionais e internacionais. Além disso, o curso segue as diretrizes da Associação da Sommelieria Internacional, a ASE, garantindo que você tenha uma formação de altíssimo nível, comparável com outras formações em outros países. As inscrições estão abertas e temos vagas limitadas. Se você quer se tornar um sommelier qualificado, acesse o site absrs.com.br e se inscreva agora mesmo. E voltando agora, Vinícius, além de pesquisador das microvinificações que tu faz para testar essas variedades em diferentes terroirs, como um pesquisador muito aprofundado, tu tem uma produção própria de espumantes, né? Então conta para nós aí sobre esse teu projeto. Então, Júlio, o meu doutorado foi com espumantes, né? Doutorado, eu fiz toda a parte experimental na Fundação Enumac, no Instituto Agave San Michele, lá na Itália. E fiz com diferentes métodos de elaboração. Na época, comparei Asti com Charmat, com tradicional, tempo Surly, variedades. Eu acho que eu fiz o primeiro espumante de Goethe do mundo, né? Que foi na minha tese. E fiz de Goethe, fiz de Villeneuve, que é uma variedade que o colega Rosier trouxe da França para cá. Fiz de Niagara, fiz de tudo um pouco, né, na minha tese. E no retorno ao Brasil, depois de defendida a tese, retornei para a Epagre aqui, aconteceu de alguém vir aqui, ó, colhi 1.000 quilos de Chardonnay da altitude catarinense para espumante, o cara deu para trás, não quis comprar e estou precisando vender. E na época eu estava construindo a minha casa, financiado pela Caixa, e tinha o recurso, peguei, comprei a uva e vinifiquei numa vinícola parceira aqui em Videira, na Santa Augusta. Quase deu divórcio em casa, né, Júlio? Pegar dinheiro da casa para fazer espumante. E acabei fazendo aí o Cave Cagliari, né? O rótulo do meu espumante, do nosso espumante, meu, da minha esposa. É a casa do meu bisavô em Mason Vicentino, lá na Itália. Então, uma casa de pedra, né? Então, tem tudo a ver com o espumante, que é bastante mineral, e a gente deixa no mínimo 36 meses. É um espumante do velho mundo, produzido aqui no novo mundo. Não provou ainda, né, Júlio? Temos que... Não provei ainda. A gente teve outro bate-papo que a gente tentou e acabou não rolando, né? Mas tenho que provar ainda, estou curioso. Ontem teve um amigo que passou por aqui, estava em Bento e voltando do Paraná, e parou para almoçar, que a gente degustou uns 65 meses, que é o meu lote 7. É um troço espetacular, né? Bom, eu sou suspeito, né? Mas a gente tem, né, o Sul aqui, principalmente, a gente tem uma vocação muito grande para a produção de grandes espumantes. Né? Os italianos, mesmo os parceiros, Stefanini e o Duílio, quando vieram para cá, vêm todo ano quase, eles perguntam, vai ter um espumante teu para nós degustar? Porque eles gostam muito. A gente sempre degusta. Se os italianos gostam, né, lá do Trentino Alto Adige, com certeza deve estar bom. E que tem uma produção super boa naquela região. Sim. Né? Referência, principalmente com a Ferrari, mas não só. A Ferrari é fantástica, né? A Cavit também, eles têm aquela cooperativa que faz os espumantes bacanas. Enfim, tem vários lá. E tu produz alguma coisa na tua vinícola com a PIV ou não? Ainda não, Júlio, porque a parte comercial, a gente vai ter safra de verdade comercial agora 25, 26. Tá? Porque a liberação, pelo menos dessas que a gente tem aqui, eu sei que tem algumas PIV mais antigas, da VCR, que o pessoal importava mudas da Rauchedo, né? Então tem algumas que o pessoal já tem alguns vinhos, mas nós aqui vamos começar esse ano a safra comercial mesmo que o pessoal vai ter.
E com certeza vou produzir, quero fazer espumante de Calardes Blanc, e aí com certeza que acho que tem uma vocação muito grande para alguns espumantes. De início não penso assim tanto tempo surli, sabe, fazer algo com menor tempo para valorizar um pouquinho o aroma varietal também, tipo 12 meses, 16 meses. Mas tem outra variedade que vai sair para frente, que é a Hélios, que essa aí ela aguenta longo tempo surli e evolui maravilhosamente bem. É uma variedade muito interessante. É bom saber, a gente já ficar de olho então para espumantes mais frescos, calardiz, e para espumantes com mais tempo surli, mais complexos, com certeza. a Hélios. Muito legal, bom saber, porque isso vai justamente nesse sentido de nós olharmos, né, o que está por acontecer, despertar nossa curiosidade para quando começar a surgir no mercado com um pouco mais de força. E tu vê assim que essas variedades, como de alguma maneira sendo o futuro da vitivinicultura no Brasil, mas até antes disso, assim, tu falou sobre liberação de variedades. A questão legal dessas variedades anda com certa tranquilidade em ser autorizada como vitis vinífera e tudo bem? Ou tem algum entrave por aí, algum tipo de regulamentação que precisa ser adaptada para que se possa desenvolver mais? Não, Júlio, porque, veja bem, como nós somos signatários da OIV, né? Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E como lá nos catálogos europeus essas variedades são vitis vinífera, no momento que nós trazemos ela para o Brasil, via importação, elas entram no Brasil como vitis vinífera. Entendi. Consequentemente, o vinho elaborado com elas é vinho fino. Não se fala mais nisso, não tenho que questionar. Não. Esse é um problema, não pode querer ser mais real que o rei, né? Do meu ponto de vista. Se apresenta, porque como que funciona o catálogo europeu? A variedade ela tem que ter morfologia de vitis vinífera e tem que ter qualidade enológica de vitis vinífera. E tem alguns outros requisitos que não pode ter digamos assim, entronilato de metila, não pode, que é o éster, né? O entronilato de metila é o principal dos ésteres que dá a característica foxada, digamos assim. E não pode ter movidina 3 de glicosídeo, que também é o que tem na Isabel e na Bordeaux, por exemplo. Então, essas variedades não têm isso aí. E tem qualidade, tanto morfologia quanto qualidade enológica de vitis vinífera. As cegas, até tem alguns artigos que saíram recentemente, até coloquei naquela apresentação lá em Brasília que estávamos juntos, né, que o pessoal colocando público seleto, né, julgadores já experienciados, digamos assim, que não conseguem distinguir entre algumas variedades viníferas resistentes e as vitis viníferas tradicionais. Ótimo, né? Isso acho que é o ponto mais interessante, né? Que tem esse ganho de resistência e, ao mesmo tempo, mantendo qualidades, ou que a gente considera, padroniza, né? Como sendo referência de qualidade. E vocês estão trabalhando em desenvolvimento de variedades aqui no Brasil específicas? Sim. Aí boa pergunta, excelente pergunta. A gente tem uma equipe, a gente tem alguns melhoristas, um deles é o Marco Antônio Dalbock, da estação, o professor Leucir Welter, da UFSC, mas tem o professor Nodari também, enfim, que trabalham diretamente com melhoramento. E nós talvez tenhamos nos tornado tão atrativos internacionalmente, né, digamos assim, porque nosso grupo de pesquisa descobriu o gene de resistência à antracnose, né, que é uma doença bastante complicada, digamos assim, para a videira. E a gente tem piramidado, então, né, genes de resistência a míldio, ídio e antracnose. Então, esse piramidar é justamente, né, por cruzamento tradicional, reto cruzamento, tu vai colocando os genes ali, tu analisa por PCR, né, para ver se os genes estão ali. Estando os genes, tu multiplica essa variedade, né, essa uva, e a gente começa com 5 plantas de cada. E daí avalia se ela tem qualidade, né, enológica, primeiramente, né, com pouca variedade, e depois avalia como é que é a parte agronômica. E daí esse é o desenvolvimento da variedade. A gente já tem
3 seleções que a gente já microvinificou, né, são códigos, né, 3 seleções que nós já remicrovinificamos, digamos aí, estamos indo já para a terceira microvinificação na próxima safra, e 3 seleções bem interessantes com esses genes piramidados. Então, com certeza, no horizonte aí dos... É que melhoramento é complicado porque é sempre bastante tempo, né? Sim. Mas acredito que num horizonte de 5 a 7 anos, talvez tenhamos uma variedade legitimamente brasileira aí, com genes piramidados e com essa resistência, né? Mildio, Idium-Triachnose. O produtor vai pedir só um cafezinho daí, ou uma taça de espumante, né? Vai ficar faceiro ali, não vai ter por que se incomodar. E, bom, para terminar, eu vou te fazer uma pergunta mais de futurologia, assim. Você acredita que essas variedades possam ser o futuro da vitivinicultura brasileira? Ou, se sim, e em que medida que elas podem fazer parte ou, de alguma maneira, direcionar o futuro da vitivinicultura no Brasil? Então, eu acredito piamente que essas variedades elas vão evoluir. E só que eu sempre coloco, né, que a gente não pode querer comparar as variedades viníferas resistentes nem com Niágara nem com Chardonnay, né? Uhum. Então, quem produz o Niágara, sempre produziu o Niágara, ele tem a possibilidade, só fez sempre vinho de mesa, né? Ele tem a possibilidade de ter no portfólio dele um vinho fino de qualidade, né? Porque ele vai saber produzir aquela uva no seu vinhedo. E para quem sempre produziu somente vinífera e sabe das dificuldades da vinífera, produzir uma variedade vinífera resistente, uma PIV, vai ser barbada. Vai conseguir produzir muito facilmente com um custo de produção mais baixo. Então, eu não vejo como não, futurologicamente falar, né, ela não despontar aí nos próximos anos e a gente ter aí mais gente plantando, mais gente produzindo, e já estamos testando também com dupla poda, a gente já está levando isso aí para outras regiões. Então, vejo, elas têm um vigor muito grande, então eu acredito que vá sim, né? Não ser o futuro do Brasil, porque vai continuar o pessoal produzindo vinho de mesa, vai continuar o pessoal produzindo a vitis vinífera tradicional, o Syrah, o Cabernet Franc, e vai ter os vinhos das viníferas resistentes, e muitas vezes cortados também com as tradicionais, que a gente já conhece, né? A gente está criando, acho que o Brasil está passando por esse processo de maturação do consumidor, né? Porque é uma evolução, né? O pessoal antes só queria Cabernet Sauvignon, né? Só queria Chardonnay. E cada vez mais o pessoal está aderindo aos cortes, está aderindo às assemblagens, está provando novos produtos, né? O purismo está saindo um pouco de linha, né? É verdade. E o que eu acho que é excelente para o setor, excelente para o consumidor e para os produtores de uva e de vinho. Sim. Porque eu vejo que cada vez mais a fidelização por produto existe. Mas o pessoal, eu adoro aquele Chardonnay. Então o pessoal compra, o cara vai lá e compra uma caixa. Né? Mas ele fica 2 anos sem comprar aquele Chardonnay, porque ele vai buscando outros Chardonnays, né? E outros cortes. Agora o Alvarinho está vindo tão bem aqui no Brasil, a gente tem a grande Alvarinho, né? Tá tendo tanto vinho bacana, diferente aí. Então não tem por que ficar sempre naquela, né, dentro da caixa, assim. Vamos sair um pouco e degustar outros produtos, apresentar, conhecer, apresentar. Eu sou um que, quando eu degusto um bom vinho, eu faço questão de comprar mais uma garrafa para mostrar para alguém. E acho que é assim que vai evoluindo o consumidor brasileiro. Certamente. E tem evoluído muito, tem crescido não só o número de consumidores, mas principalmente a curiosidade dos consumidores, né? E realmente esse caminho... Realmente, tinha uma época que a moda era Cabernet Sauvignon, hoje talvez o que mais tem assim, fãs incondicionais seja a Malbec da Argentina, mas a gente vê que é um caminho interessante, né? De começar por algo já mais ou menos certo e depois se abrir para novas descobertas, novas regiões, novas castas. E até porque vai enjoando, né, Júlio? Mesmo esse Malbec argentino, nada contra quem gosta, né, pessoal? Mas esse Malbec argentino de entrada, ele acaba se tornando enjoativo se a pessoa acaba tendo um consumo, porque ele é levemente adocicado, ele é tão macio, né? A pessoa quer buscar novas experiências, novos paladares, digamos assim. Com certeza.
e até assim, né, um pouco pensando, né, nesse caminho para as PIVs, talvez um primeiro caminho seja justamente elas entrarem em vinhos finos de entrada ou nesse intermediário entre vinho de mesa e vinho fino num primeiro momento, né? E ocupando um espaço aí por ter uma produtividade mais alta, talvez uma possibilidade de ter que ver depois comercialmente como fica, mas de custos mais interessantes, numa entrega de qualidade interessante ao mesmo tempo, né? E depois, claro, essas ampliações com outros cortes mais ou menos inusitados e aí a gente vai descobrir para qual vai ser o futuro. Com certeza. E mesmo os varietais, né, Júlio? A pessoa que gosta de provar coisas novas, quando ver um varietal, ele vai comprar de certeza. Não é? Maravilha. Muito bem, doutor Vinícius, meu amigo, saudade de tomar um vinho contigo. Essa gravação é à distância, mas espero que logo a gente possa se encontrar para poder compartilhar mais um vinho. Eu te agradecer profundamente pela tua participação aqui no nosso episódio de hoje. Conversa rica, esclarecedora, uma verdadeira aula sobre caças resistentes e papel inovador das PIVs na vitivinicultura no mundo e aqui no Brasil. Tenho certeza que os nossos ouvintes saíram com uma visão muito mais clara sobre o futuro dos vinhos no Brasil. E para você, nosso ouvinte, esperamos que esse episódio tenha sido útil e inspirador. Não se esqueça de seguir o Papo de Sommelier da BSRS para não perder mais episódios como esse. E lembre-se, se você está em busca de uma formação sólida, de alta qualidade como sommelier, inscreva-se no nosso curso profissional. Até o próximo episódio, saúde, bons vinhos a todos e, Vinícius, obrigado mais uma vez. Obrigadão, Júlio. Um grande abraço a todos aí. Tudo de bom. Bons vinhos. Valeu, saúde para nós.